Natália brincou comigo e falou assim, não, minto. Cheguei para ela e falei assim, olha o texto que eu tenho que pregar domingo de manhã. A senhora pode me ouvir? Ela falou, sim, senhor. Aí eu li o texto de Malaquias 2, a partir do versículo 10. Ela falou assim, como você vai pregar e ensinar isso? Eu falei, no poder do Espírito. Aí eu falei assim, mas eu não sei como fazê-lo ainda. Aí ela virou para mim, Marilise, falou assim, também você foi escolher pregar no Malaquias? Eu falei assim, não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu. E aí, William, eu estava com o livro na mão, do comentário do Malaquias, do Augusto Nicodemos, e mostrei para ela, dá uma olhada aqui, quando que eu ganhei esse livro? Ela pegou a capa e o meu amigo missionário fez a dedicatória, me entregando, em 2015. Ao terminar de ler o livro, Ediel, sabe o que eu escrevi no final? Um dia, Senhor, me dê ousadia e autoridade para pregar no livro de Malaquias. Isso eu fiz essa oração em 2015. Depois de alguns anos eu estou aqui pregando. Já digo que é uma das pregações, um dos textos mais difíceis que eu enfrentei na minha trajetória. Por isso eu peço atenção, graça e misericórdia do Senhor para a gente compreender as verdades desse texto. É um texto que fala de algumas verdades e de algumas realidades que talvez toquem em nós, e eu peço que você não fique bravo comigo, nem com Malaquias, mas que você ouça a voz do Senhor. Malaquias capítulo 2, se coloque em pé, por favor, a partir do versículo 10. Malaquias capítulo 2, eu leio a partir do versículo 10 até o 17, e à noite seguirei estudando com vocês o livro do profeta Malaquias. Diz assim o texto sagrado: não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança dos nossos antepassados? Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estranhos. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, vocês cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda pergunto, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos vossos votos que você e sua esposa fizeram quando vocês ainda eram jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser a sua companheira, a esposa a qual você fez os seus votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez uma só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer de vocês? Dessa união Deus quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração. Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Vocês cansaram o Senhor com as suas palavras. De que maneira nós cansamos o Senhor? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que Ele se agrada deles. Também ao perguntar: onde está o Deus da justiça? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante desse texto tão difícil, eu rogo mais uma vez o revestimento do Teu Espírito. Cremos na Tua Palavra e cremos na atualidade da Tua Palavra. Cremos que essa Palavra é uma Palavra eterna e que tem impactos em nossas vidas, e por isso rogamos: fale ao nosso coração, Senhor.
traduza esse texto a nós e nos ajude a entender o padrão do Senhor de fidelidade e de obediência. Tenha compaixão de nós e nos ajude como povo do Senhor, hoje, agora e sempre. Em Jesus oramos. Amém. Pode tomar o seu lugar. Como disse, esse texto toca em assuntos ou em temas que são difíceis para nós. E de alguma forma, em algum momento, esses temas fazem parte da nossa trajetória enquanto família. E nas nossas famílias nós temos episódios assim. Nós temos estudado o livro de Malaquias e nós temos sido profundamente tocados e desafiados, pelo menos foi o que eu ouvi e li nas mensagens que recebi durante a semana. Então é interessante como o Espírito Santo vai aplicando as mensagens nos corações e muita gente da igreja trouxe essa informação. É incrível também ver como a palavra de Deus vai sendo relevante para nós, assim como foi relevante para o povo da sua época, e essas verdades bíblicas, verdades eternas, que no passado foram fundamentais para o avanço do povo de Deus, vai chegando até nós, e a minha oração e orientação é que Deus use essas palavras e nos ajude em tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Afinal de contas, Malaquias significa o meu mensageiro, e essa é a mensagem que nós precisamos ouvir nesse tempo, uma mensagem que mexe muito com a nossa vida, principalmente com a minha existência. Os irmãos sabem o contexto da minha família e sabem que esse é um dos temas mais marcantes para mim, e por isso difícil para eu falar sobre isso, mas Deus está mostrando a reprovação da parte de Deus em relação ao culto aos líderes religiosos, ou seja, aos sacerdotes e também ao povo que não estava sendo fiel a Deus. E aí nós podemos ver um declínio moral e espiritual e até mesmo social do povo, uma vez que eles estavam abandonando o culto correto, o culto com sinceridade, o culto com integridade ao nosso Deus. Nós vimos até agora, na última semana, como é preocupante a situação dos líderes e como nós deveríamos tomar muito cuidado na escolha dos líderes que nós temos hoje em dia. Esse não é o problema da nossa igreja, mas fica aqui um alerta para a médio e longo prazo. Igrejas que têm sido amplamente derrubadas porque pastores e líderes não cuidam bem das suas famílias. E o padrão do Novo Testamento é o seguinte: se não cuida da sua família, não pode cuidar das ovelhas de Cristo. Se ele não é fiel à sua família e às pessoas que o geraram e que estão com ele, ele não pode cuidar de outras pessoas. Simples assim. Quem não cuida da sua casa não pode cuidar da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo deve estar no alto patamar e no mais elevado patamar. Então nós vimos também que Deus rejeita o culto de muitas pessoas e celebrações sem devoção particular. Gente que chega para adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, sem sinceridade. Gente que não tem fidelidade em seus negócios, em suas relações, e Deus exige fidelidade. No final da década de 90 eu vi, pelo menos na minha cidade, ou mais no interior de São Paulo, as pessoas colocando um adesivo nos carros, e naquela época a gente ficava, viu, Marcos, olhando a rabeira ali dos caminhões, sempre tinha uma frase. Você lembra dessa frase, Daniel? Sempre tinha uma mensagem lá, né, William? Na nossa época, né? Ediel, você dá uma risadinha aí. E estava escrito lá: Deus é fiel. Todo lugar que eu ia estava lá: Deus é fiel. E uma vez eu fiquei invocado e fiquei pensando, peguei um spray, fiz assim no caminhão de um amigo do meu pai, vírgula, e você? Que Deus é fiel nós já sabemos, ou não? Deus é fiel, gente? E você e eu somos fiéis ou não? E aí nós cantamos aquele hino, né? Tu és fiel, Senhor. Isso nós já sabemos. A pergunta é: ao falar e ao cantar da fidelidade de Deus, eu sou impactado a ser mais fiel nas minhas relações pessoais e também para com Deus. É isso que Malaquias está colocando. Eu não quero me adentrar muito nessas questões mais do casamento. Claro que eu vou falar a respeito sobre isso, mas nós precisamos entender que o texto está nos chamando à fidelidade.
E se tem uma coisa que Deus ama ver no seu povo é fidelidade. Então nessa manhã nós veremos essa porção desafiadora de Malaquias, e Malaquias vai dizer que Deus está exigindo uma vida moral, ética de seus filhos, e está denunciando a infidelidade. Uma pergunta: você conhece gente que se diz cristã e que é infiel em tudo que faz, ou em quase tudo que faz? Mas no final da mensagem eu quero apertar e quero ir para o lado meio social e político, tá? Eu vou apertar um pouco nesse lado. Sabemos, por exemplo, no Antigo Testamento, que os casamentos e as relações de amizade das pessoas afetavam diretamente o culto e as relações do culto. É muito interessante hoje como a gente faz a dicotomia, como a gente pensa na cultura pós-moderna, que a nossa vida durante a semana, por assim dizer, ou eu não gosto dessa expressão, mas muitas pessoas, a nossa vida secular não tem nada a ver com a nossa vida religiosa. E a gente pensa que a gente pode separar. Não, essa é a minha vida durante a semana, isso aqui é a minha vida no culto. Como se o culto fosse somente aquele momento estanque, onde nós estamos ali, e que esse culto não tem nada a ver com a nossa vida cotidiana. Ledo engano, errado. Porque na realidade, o culto que nós prestamos tem tudo a ver com a vida que levamos. Ou seja, a adoração, e o Lucas já nos ensinou sobre isso, ela deve ser integral. A adoração deve ser um estilo de vida do cristão, e não somente um momento. Você deve conhecer pessoas que vão para os cultos, levantam as mãos, choram, eu brinco, né? Liga a parabólica. Quem é da época da parabólica? Eu estou ficando velho, gente. Quem é da época da parabólica? O que a parabólica fazia? A gente era pobre, né? Judiação. Não tinha televisão. Antigamente, o Edivaldo, sabe o que a gente fazia? Colocava um bombril em cima da antena do VHS. Você é dessa época? Falar. E não tinha controle remoto. O mais novo, que era meu irmão, a gente falava assim: vai para a TV, Sharp. 10 canais, nossa, era o auge, meu pai comprou. Aí fala, fica aí. Lembra? Tinha que ficar botãozinho do VHS. Aí papai recebeu uma promoção no trabalho, a gente colocou uma antena em cima do telhado, com um cabo. Lembra aquele cabinho preto? 2 pontinhas. Aí um bobo, que era eu, o idiota, subia, que era o irmão mais velho, e meu pai falava assim, vira mais para lá, para pegar o canal para a gente assistir a Copa. Isso no final de 94, Romário e Bebeto arrasaram. É tetra. Saudade, né? Só que o nosso vizinho tinha uma parabólica. E quando ele acionava o canal, a parabólica fazia assim, ó, bzz, bzz, automático. Eu achava o máximo. E tem crente que liga a parabólica no culto. Ai, chora, canta, se emociona, sai suado, pula, sai do chão, mas a vida continua a mesma, ou seja, medíocre, hipócrita. Deus condena esse culto. Posso contar uma historinha? Tinha um menininho, ele gostava muito do pai, e o pai veio a falecer. E aí estava todo mundo da igreja lá no velório. E o pastor da igreja, que não era um pastor muito desses de pastorear ovelha, de cheiro de ovelha, conhecia aquele irmão somente do culto. Não tire suas conclusões dizendo assim, eu conheço aquele irmão do culto. Guarde isso. E aí o pastor chegou então lá diante do velório, estava lá o caixão, estava a esposa, o filhinho, e estava o povo da igreja, que antigamente a gente chamava de irmandade, né? Estava todo o rebanho lá, e o pastor começou a elogiar aquele irmão, falar um monte de coisa daquele irmão. E aí o filho olhou para a mãe e falou assim, mãe, o pastor está falando nosso papai? Aí a mulher chorosa falou assim, filhinho, faz um favor para mim, vai no caixão, veja lá se é seu pai mesmo, porque esse homem que o pastor está falando, eu não conheço. O menininho foi lá ver, voltou e falou assim, mãe, é o papai mesmo, então esse pastor não conhece. Ou seja, o pastor conhecia
a performance daquele irmão. E aquele irmão, no culto, ele era uma bênção, mas em casa ele era um devastador. No culto ele era uma bênção, ele orava, ele era íntegro, ele amava as crianças, mas em casa ele espancava o menininho. Em casa ele não honrava a esposa. É isso que Malaquias está denunciando. E denunciando esse culto desassociado de uma vida moral e ética. Não adianta nada ter bons louvores nos lábios, mas ter o coração longe do Senhor. Não adianta nada ter dinheiro no envelope, se a oferta não saiu do coração. Vocês estão comigo ainda ou já assustaram? Eu não estou bravo, é só enfático. Irani, bonito seu óculos, hein? Ficou elegante. Mas lógico, você acha que eu não percebi? Eu tenho cheiro de ovelha. De graça? Ah, bom. Eu vou falar com o meu pai, estou precisando trocar o meu também está descanhotado aqui, ó. Amém, louvado seja ele. Bacana. Veja comigo que Malaquias tem duas situações aqui. Eu estou na primeira folha, eu trouxe 4. Vocês estão comigo ou não? Vocês aguentam? O primeiro é o divórcio sem causa. A segunda situação é o seguinte: é um casamento misto, a perda de identidade do povo. Eu sei que alguém vai falar assim: pastor, então não pode se divorciar, e a gente vai para Jesus. O que Jesus disse? Ele foi indagado sobre o divórcio. Mais uma vez, esse tema é difícil, ele é sensível a mim e a muitos. Entenda o que eu estou dizendo, entenda o padrão bíblico. Jesus falou, não é por qualquer motivo. Hoje em dia a gente fala assim, não, é incompatibilidade de... Cara, nunca vai ser compatível. Você foi criado de um jeito, ela foi criada de outro jeito. Não vai ter duas pessoas. E tem gente que fala assim, nossa, você e a Natália são uma harmonia. Foi harmonia hoje. Você pensa nos primeiros dias de casamento, como que foi? Conflitos, dificuldades até a engrenagem se encaixar de vez em quando. Porque ela foi criada de um jeito, eu fui criado de outra forma. Agora, você imagina se eu falar assim, não quero mais você porque você não faz o meu jeito, tipo. Ou porque você não fez a comida que eu gosto, você não me tratou do jeito que eu esperava. Não, casamento é para você fazer outra pessoa feliz e não ser feliz. Isso é um egoísmo da nossa parte. Então eu vou me separar. E chegaram para Jesus falando assim, ó Jesus, não dá mais, pode separar por qualquer motivo? Jesus falou, não. Ou é por traição, ou porque você tem um coração duro. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não. E se separou foi porque não foi da vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. Eu fui criticado por fazer casamento de pessoas divorciadas. E a minha fala é o seguinte, essa pessoa aqui não foi casada segundo Deus. Foi Deus que ajuntou ela no primeiro casamento. Por isso ela precisa sim de uma segunda opção e uma segunda oportunidade na presença de Deus. Porque nesse caso aqui está nítido que ela foi, ou ele foi vítima de uma situação, e isso aqui não foi da vontade de Deus. Todas as pessoas têm a oportunidade de ter a felicidade de encontrar alguém na vida, ou não? Jesus está falando isso. E por que as pessoas hoje são divorciadas ou passam pelo, eu diria, pela tragédia do divórcio? Porque os corações são o quê? Endurecidos e não deixam Deus trabalhar. Veja que ele está falando para crente, tá? Ah, pastor, eu vim do casamento antes de conhecer Cristo. Isso é uma outra história. Outra. O que Malaquias está denunciando é o seguinte: é o povo de Deus, homens de Deus, criados dentro do reino de Deus, que sabem o que devem fazer e abandonam suas esposas em prol de uma aventura sexual ou de uma aventura prazerosa. Em outras palavras, o Malaquias está dizendo o seguinte: não é para você abandonar a esposa que sempre caminhou com você, que criou seus filhos, que faz parte do povo de Deus, para você buscar uma aventura. Eu gosto do meu filho, sabia? É claro, né? Mas o meu filho é fantástico. Ele fala assim: pai,
Se tem uma mulher bonita na terra, né? Eu fico feliz hoje em dia. Até falei para o Mário outro dia. Falei, Mário, a minha alegria é quando o Timóteo viu a Mariana de vestido verde. Quem se lembra da Mariana de vestido verde lá em Louveira? Lembra? A gente foi cantar lá, pregar lá. Aí o Timóteo no carro, pai, o tio Mário é muito bravo. Mário é bravo. Por quê? Eu achei a Mariana linda. Falei, cara, ela tem 20 anos, cara. Não é para eu namorar, mas eu achei ela linda. Ela estava com vestido verde, de sapato alto, maquiada, você viu? Falei, agora ela é doutora, hein, cara? E a Marilise, ela é brava também, não é só o Mário, não. Mas eu fiquei feliz porque ele quis e achou uma mulher bonita. Já foi um caminho. E eu pensei que nesse dia ele ia falar... Acabou a bateria aqui, ó, da câmera. Queria falar da Mariana, mas ele falou assim, não, a mulher mais bonita é a mamãe, né? Falei, mamãe. Aí a pergunta do Timóteo para mim foi o seguinte, você não acha nenhuma outra mulher bonita? Eu falei, acho, mas a mais bonita é a mamãe. Agora você imagina a decepção do meu filho, se eu falasse assim, filho, eu estou saindo de casa porque eu encontrei uma outra mais bonita do que a sua mãe. O que seria para ele? Vai comigo. Uma decepção. Para essas crianças que estão aqui, o pastor fugiu de casa com uma outra mulher. Troca uma de 30 por uma de 15, de 20. É o que está na moda, não é? Troca uma de 50 por duas de 30, de 40. É isso que se dizem nas músicas hoje, no mundo contemporâneo. Quero novas aventuras. Ou seja, é o povo de Deus seduzidos com as coisas do mundo. E isso estava acontecendo, sim. Então guarde a sua esposa, guarde o seu esposo, guarde a sua família, guarde os seus irmãos, proteja os seus irmãos, cuide das suas relações e não busque relações que vão comprometer a sua espiritualidade e a sua fidelidade com Deus. Seja íntegro. Uma senhora lá um dia que eu estava internado falou para a Natália, você está há muito tempo com ele? Acho que ela percebeu que eu sou mais velho e que a Natália é mais novinha que eu, né? 7 anos, essa foi uma boa. A turma, quando eu saio na foto com ela, pensa que eu sou novo igual a ela. Entendeu? Falou, moça, faz tempo que seu marido está doente? Falou, faz 5 anos. Parabéns pelo seu cuidado com ele. Aí a Natália falou assim, a gente começou a namorar, ele era novinho. Salvatore falou assim, eu peguei o carro zero na fábrica. Agora aí tá... Passou de 150 mil, tem que fazer manutenção. Aí eu preciso olhar para minha senhora e falar assim, obrigado senhora, obrigado Igreja Batista Nova Canaã, por terem confiado em mim em 2009, quando eu tinha 1 ano de ministério, para fazer a oração de consagração dessa igreja. E eu permaneço fiel naquela oração, e por conta daquela oração eu estou aqui. Não serei infiel, não trocarei a igreja, o púlpito, o reino de Deus para fazer qualquer outra coisa para ganhar dinheiro. Não, isso é infidelidade. Eu quero permanecer na palavra, fiel à minha vocação, fiel à minha esposa e fiel aos meus amigos e companheiros de luta e de caminhada, vocês. É isso que Malaquias está dizendo. Não vamos ser infiéis, não vamos trocar tudo, não vamos jogar tudo fora em prol da sedução do mundo. E o mundo tem tentado nos seduzir ou não? Saia da igreja, saia do reino, abandone esses princípios. E é isso que Malaquias está colocando diante de nós. Então veja que ele está denunciando essa infidelidade moral do povo, e isso vai tocar no culto. Agora veja que as nossas escolhas, os nossos pensamentos, tudo isso tem a ver com o nosso culto. E nós precisamos lembrar que temos vários relatos no Antigo Testamento do declínio espiritual do povo, quando o povo fazia essas concessões e se afastava de Deus, buscando em outras fontes o prazer para as suas vidas. Isso é denunciado em todas as páginas do Antigo Testamento, porque Deus exige do seu povo o quê? Fidelidade e exclusividade. Nós somos um povo exclusivo. Repete comigo, nós somos um povo exclusivo.
de Deus. Os nossos lábios é para louvor a Deus, o nosso corpo é para prestar culto a Deus, nosso dinheiro, os nossos recursos é para... Paulo vai falar, você que é ladrão, depois que você se converte, o que você faz com o dinheiro? Aquele que trabalhe para se sustentar e para ajudar os outros. Veja que a caminhada cristã vai reformular inclusive os nossos pensamentos, as nossas ações. Tudo isso tem a ver com culto. Agora, veja que no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo teve um grande declínio espiritual, foi quando eles tiveram essas concessões e aproximações com outros povos, com outros deuses. Eles ficaram 70 anos, Lucas, no cativeiro por conta da infidelidade. E qual foi a infidelidade? Outros deuses. E adorar outros deuses, segundo o Antigo Testamento, desculpa a expressão forte, mas é verdade, prostituição. É você ser infiel a Deus. Enquanto você deveria ter exclusividade ao Senhor, você busca em outras fontes de adoração. Não é o Senhor. Estão comigo aqui? Versículo 10. Não temos nós o mesmo Pai? Nós não fomos criados pelo mesmo Deus? Então veja o que Malaquias está dizendo. Se nós somos cuidados pelo mesmo Pai, provedor, ou seja, se o Pai cuida de mim, cuida de você, não é para nós todos dependemos do Pai? Se Ele nos fez a sua imagem, sua semelhança, não é para nós entendermos que nós somos irmãos e irmãs e precisamos cuidar uns dos outros? E aí toca nessa questão da lealdade, porque nós somos desleais uns para com os outros. Então, antes de entrar nisso, deixa eu mostrar a premissa filosófica e teológica de Malaquias. Malaquias está dizendo o seguinte: se Deus é o nosso Criador e se Deus é o nosso Pai, logo Ele nos sustenta, Ele que cuida de nós e nós somos criados à sua imagem e semelhança. Logo, ferir o meu irmão ou a minha irmã é ferir a Deus. E isso vai estar estampado também no livro de João, quando João fala assim: se você não pode amar os seus irmãos a quem você está vendo, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Então cuide dos seus irmãos. Então o que Malaquias está dizendo é o seguinte: a premissa é essa: nós fazemos parte do povo de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Você escolhe cunhado, sogro, sogra, você escolhe? Família? Aquele primo chato? Ou só eu que tenho prima chata? Meus primos ficam bravos comigo. Olha a minha cara de preocupado. Ninguém mandou ser chato. Eu tenho uns primos chatos. Tia fica pegando no meu pé. Outro dia eu falei para uma tia minha que surgiu lá de Recife, lá interior do Pernambuco: oi, sobrinho. Eu fiquei olhando assim, nem sei quem é. Ela vai ficar louca comigo. Surge, né? Tem uns parentes que surgiu. Eu conheço por nome. Eu não gostei, porque ela é de uma outra denominação religiosa. Ela falou: não gostei que você falou de um tema do sábado. Então é só você voltar para a fonte da nossa bisavó, que ela era batista, está tudo resolvido. Ela não gostou nem um pouquinho. Nunca vi, não sei quem que é. Vem se intrometer na minha vida, na mensagem que prego? Não, aceito. Xarope. Mas é da minha família. Tem como escolher? Tem como escolher os irmãos e irmãs da igreja? E a gente às vezes brinca e fala, né? Mas Deus salva alguns e Deus traz alguns, não é assim? É o que Malaquias está dizendo. Agora, nosso entendimento é o seguinte: por mais que aquela pessoa seja assim ou assado, foi Deus que chamou, foi Deus que salvou, foi Deus que trouxe. Então eu não posso ser desleal a essa pessoa. E aqui eu gostaria de aprofundar um pouco nessa questão da deslealdade, uma vez que sofri muito com isso, porque às vezes nós pensamos que essa deslealdade está relacionada apenas aos casamentos, e o que Malaquias está dizendo é que nós não podemos ser desleais aos nossos irmãos. E nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos devem ser pautados por fidelidade e integridade. Amém?
É muito triste quando alguém nos entrega, quando alguém ouve uma conversa nossa no pessoal e pega aquilo que é pessoal e coloca no público, aquilo que foi tratado no privado. Quando a gente é traído, quem aqui já foi traído por um irmão, por uma irmã? Eu fui traído por líderes aqui nessa cidade. A desculpa foi: você é muito popular. E eu disse: eu tenho lá a culpa que Deus me deu o dom do ensino e da pregação? Eu tenho culpa se eu sou uma pessoa carismática e foi o Espírito Santo que me deu esse dom? Então por isso nós vamos te punir, nós vamos te mandar embora. Eu falei: pode me mandar embora, mas Deus não me tira do reino. Desleais. A gente conhece você disso, desleais, traidores, estão por aí até hoje, com vidas medíocres, enquanto eu estou servindo a Deus. Deus honra, Deus cuida. Se você passar por alguma situação de deslealdade dos seus irmãos, fique firme, Deus vai cuidar de você, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Disseram que eu estava fadado ao fracasso, Flávia, você é um jovem pregador. E eu completei, Lucas, 16 anos, para a honra e glória do nosso Senhor, e continuo sendo fiel a Deus, a minha esposa, a minha igreja local e a vocês. Até hoje, nenhuma denúncia tive em meu ministério. Os pastores são sim traídos, os líderes são traídos, mas nós precisamos cuidar da nossa lealdade e sermos leais em tudo. Somos filhos do mesmo Deus, somos filhos do mesmo Pai, e aí precisamos lembrar da palavra do apóstolo Paulo: há um só corpo e um só Espírito. Assim vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, Rafael, uma só fé. Lembra daquela expressão lá? Um só batismo, um só Deus e Pai de tudo. Pai que age em todos, está acima de todos e cuida de todos. Quando nós estamos na igreja, nós precisamos ter esse entendimento, que o nosso Deus e Pai é o meu Pai, é o seu Pai, é o nosso Pai, que está acima de todos, cuidando de todos. Então eu não posso ferir você, e se eu ferir você, sabe o que eu tenho que fazer? Segurar na sua mão e falar assim: meu irmão, me perdoe em nome de Jesus, eu te feri, eu te machuquei, e ao fazer isso eu desagradei o meu Deus. Você e eu precisamos chegar para os nossos filhos e falar assim: filho, eu errei com você, e isso é grave diante de Deus. Se eu não pedir perdão para você, meu filho, não adianta eu cultuar a Deus lá. Eu tenho que chegar para a Natália e falar assim: senhora, desculpa pelas vezes que a senhora fez a unha e eu não lavei a louça, estou te pedindo perdão. Nos dias que a senhora estava naqueles dias, preciso explicar isso, e eu não entendi e não compreendi, me desculpa. Me desculpa pela minha insensatez. Você é marido crente, obrigado por você cuidar de mim e por você ficar do meu lado. Isso faz parte do culto, gente. Ou, como diria os antepassados, o culto começa lá em casa. A gente pensa que o culto começa às 9. O culto público começa às 9, mas o culto começa quando você se despertou, quando o seu celular tocou para você. E você saiu do seu leito e falou assim: mais um dia, está começando. Agora veja que Malaquias está dessa deslealdade e relacionando essa deslealdade com a profanação da aliança dos nossos pais. Eu fiquei fazendo então, Ediel, sua lição de casa, e veja que ele relaciona a questão da aliança com os pais, ou seja, com os pais na fé. Quem são os nossos pais na fé? Abraão, Isaac e Jacó. E qual era a visão? Esse povo tem que ser um povo
exclusivo. Então veja que ele está falando assim: vocês deixaram essa exclusividade para adorar outros deuses. E eu fiquei pensando na expressão de Jesus, irmão Marcos, quando Jesus fala assim: para que buscar prazer ou qualquer outra situação longe de mim? Porque Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a fonte de todo prazer. E disse Davi: quem anda na minha presença tem plenitude de alegria. Você não precisa de uma aventura amorosa, religiosa, não. Você precisa de exclusividade. E bater no seu peito nessa manhã falando assim: o meu coração é de Jesus, aleluia. Eu acredito na bondade e na misericórdia do meu Deus que se renova a cada amanhecer. Eu creio na atuação do Santo Espírito de Deus na minha vida. E não vou adorar nenhum outro Deus. Lembra do Daniel? Foi feito um decreto: você tem que adorar outro Deus. O que o Daniel falou com seus amigos? Como que é o nome deles? Precisa vir PBD, hein, gente? Entendeu? Fica sabendo, ó rei, que eu e meus amigos... Pensa num camarada crente. Ele colocou a mão dele no fogo pelos seus amigos. Você coloca sua mão no fogo pelos seus amigos? Senão você é desleal. Eu e os meus amigos não vamos nos curvar a essa sua imagem aqui, ó. Fique sabendo e fique claro que nós somos servos do Deus Altíssimo. Imagina a gente fazer isso. Eu e a minha igreja não vamos nos render a essas propagandas contemporâneas, não. Nós seguiremos fiéis ao nosso Deus, e não vamos colocar um pula-pula no nosso ministério infantil para entreter as nossas crianças. Não, a gente vai ensinar a Bíblia, depois a gente libera eles para brincar com o cavalinho, né, Flávio? Tem gente adulta querendo trepar nos meus cavalinhos lá. Não vai. Estou com 2 furados lá, ninguém consegue arrumar o trem. Eu vi na câmera. Eu sei quem foi. Não posso reclamar porque eu também brinquei com ele em casa a primeira vez que eu comprei. Eu enchi, Rejane. Falei, mas esse cavalinho aqui era meu sonho de criança, mas na minha época não tinha. Falei pro Tinho, vou testar ele. Pai, vai estourar. E eu pá. Na terceira galopada, puf. Por que Deus deixou estourar na minha mão? Aí eu não brigar com ninguém que depois estourasse, entendeu? Por que Deus deixa a gente cair? Para depois você não ficar com orgulho e falar assim: olha lá, ó, caiu, ó. É para você ajudar e falar assim: eu sei, eu entendo, eu compreendo. Agora tem um versículo que eu queria pelo menos citá-lo hoje, quando Salomão rompeu alguns limites, né? Lembra? Salomão não quis ficar circunscrito às leis de Deus. Salomão, para mim, ele era meio ousado, né? Quantas mulheres que ele teve? Vocês são bons de Bíblia ou não? Quantas mulheres Salomão teve? 1000 mulheres. Ô sujeito, hein? Os homens, olha para mim. A gente dando duro, lascado para cuidar de uma. E bem. E o camarada ousa ter 1000 mulheres. Entre concubinas e... Brincadeira. Qual foi o declínio de Salomão? Quando ele ia buscar mulheres de outras nacionalidades e trazer para o culto a Deus. Só que ele disse o seguinte em Provérbios: não removas os marcos antigos colocados pelos seus pais. Filhos, olha para mim, obedeça o seu pai, ouça os conselhos dos seus pais, porque o mundo não tem amor para ensinar. Quando o seu pai fala assim: namore e case com uma pessoa do reino de Deus, ouça isso por misericórdia. Eis que falo depois de ter uma experiência dolorosa. Namorei com uma moça de 7 anos. Estava com um convite entregue na igreja, casamento preparado, e todas as irmãs da igreja falavam assim: não casa com essa moça, ela não é para o ministério, ela não é cristã.
E eu, mas ela foi batizada, ela é uma moça crente, piedosa. A mamãe não falava nada, a mamãe só orava. Quando a sua mãe fala assim, estou orando, fica atento, fica atento. Se a mãe não abraçou, ora, vigia, veja, perceba. Sei que os frutos demonstraram que nada. E eu falava assim, mas olhando para a minha igreja, né? Eu vou casar com quem? Eu já contei essa história? Não? Vou casar com quem? Eu sei que Deus me deu ousadia, cheguei lá e terminei o relacionamento. Pá! Ela foi infiel. A gente tinha uma poupancinha, eu estava no seminário. Eu ganhava uma oferta numa igreja que eu ia pregar, eu pegava e colocava na minha conta a poupança. Aí a gente começou a ganhar móveis para o casamento. O que a madame fez? Montou os móveis na casa da avó dela. Foi espertona, né? Segundo o mundo. Hoje ela não tem móveis, não tem casa, não tem casamento, não tem marido, não tem história para contar. E eu estou aqui casado com a Natália, glória a Deus. Acabei o casamento, não quero saber desse trem não. Lembrei de Jesus para Pedro, para trás de mim, Satanás. Chega um dia do seminário, estava escalado para pregar na minha igreja local, e aí um missionário norte-americano falou assim lá no seminário: às vezes, a pessoa que Deus tem para nós, era época de férias, está do nosso lado, a gente não vê. Aí, naquela época, MSN, quem é da época do MSN? Lan House, eu não tinha computador, fui numa Lan House para conversar com o meu irmão, para passar as músicas do culto de sábado. Isso era sexta-feira. Ô Roger, separa tal música, eu vou pregar no culto de sábado, o pastor está de férias, eu vou pregar na igreja, não sei o quê. Aí ele falou, quem está cuidando disso é a Natália. Puxa, mas não tem, eu não sei como chamava lá, para a gente chamar outra pessoa, tinha um nome lá, como que chamava? Tinha um nome lá, ela passou o nome da Natália lá, eu entrei lá. Aí cai a Natália para mim. Olá, tudo bem? Você está bem? Eu falei, não estou muito não, eu terminei com a moça lá, não sei o que, estou meio para baixo, mas estou indo para Rio Claro. Morava em Campinas. Estou indo para Rio Claro e eu vou chegar aí, a gente vai cantar no culto aí de sábado, eu vou pregar sobre isso, domingo eu prego sobre isso, não sei o que. Começamos a conversar, falou, então domingo, sábado a gente se encontra, tá, beleza. Cheguei lá no ensaio, tá ela, meu irmão, a galerinha, tudo tocando. Eu falei assim, mas essa moça é muito nova. Ninguém quer namorar com a Natália, todo mundo tem medo do pai dela. Um rosto desse tamanho, um homem bravo, sério. E eu tenho medo de alguma coisa? Vocês me conhecem? Eu enfrento. Para cumprir aquilo que estava no padrão de... Meninos e meninas, não busquem fora. Já deu errado. Não é que vai dar errado, já deu errado. E Malaquias está falando assim, nem tenta. Num Brasil sincrético como o nosso, já deu errado. Você tem que entender que a sua adoração é exclusiva, somente exclusiva. E antigamente a gente falava assim, tem católico não praticante, correto? Agora tem evangélico não praticante. Você viu que bonitinho? Que vergonha. Ele pensa que ele pode beber 15 fontes. Ele pensa que ele pode ir nessa religião, beber aqui, e depois ele chega no culto, e ele pensa que Deus aceita. Não aceita. Ou você é de Deus, ou nada de Deus. E C.S. Lewis é duro. Deus quer tudo. Tudo ou nada. Ou você se entrega por completo, ou Ele não quer nada de você. E aí o texto está dizendo o seguinte, vocês depois vêm chorando, gemendo, trazendo oferta. A instituição religiosa aceita o dinheiro, mas Deus só aceita o quê? Oferta, porque oferta é diferente de dinheiro. Porque quem ama, dá com alegria, e Deus ama quem dá com alegria. O que eles faziam? Eles tinham durante a semana uma vida imoral, de infidelidade, de deslealdade, depois chegava no culto e que Deus aceitava a sua oferta. Deus aceitava a oferta? Claro que não.
A religião precisa do dinheiro? Sim. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Deus precisa da nossa oferta. Guarde isso. Oferte com gratidão. Mas quando você for ofertar, lembre-se também das palavras de Jesus, porque Jesus trata sobre isso quando ele vai falar a respeito do dinheiro. Vocês estão comigo ainda ou já cansei vocês? Estão comigo? Quando Jesus no Sermão do Monte fala o seguinte: se você, quando for entregar sua oferta, lembra disso? Se lembrar que você está com problema com alguém, o que você faz? Aí eu contando para o Timóteo, você vai entregar seu envelope, aí você lembra que você brigou com um amigo na escola, o que você faz? Aí eu pego o envelope e levo embora para casa. Eu falei, não meu filho, não, vamos lá que Jesus ensinou para nós, deixa a oferta no altar, não é para você levar embora não. Se você separou para Deus, é para Deus. Você deixa a oferta no altar, você vai se reconciliar com o seu amiguinho. Depois, se você reconciliou com o seu amiguinho, você volta lá no altar, pega o seu envelopinho e devolva. E aí Jesus fala assim: aproveite a vida para tratar e resolver das suas demandas, porque senão será apenas dinheiro e não oferta. Tem crente que fala mal do outro a vida inteira, a semana inteira, fala mal da igreja, fala mal do pastor, depois traz oferta, traz dinheiro, oferta não. Tem pessoas que vivem em conflito uns com os outros, depois traz dinheiro, oferta não. Porque tudo isso tem a ver com culto. Esse Malaquias. Misturas no meio do povo de Deus, influências, eu diria até enxertos de valores e virtudes que nada tem a ver com o reino de Deus. Se Malaquias estivesse vivo, e eu quero ser a voz de Malaquias hoje, nessa manhã, dizendo o seguinte: na marcha para Jesus, Jesus não é honrado, porque o Malaquias e eu não daríamos o microfone para políticos. Ninguém fala amém. O cara é um pilantra, um safado, diz em nome da família, tem 5 esposas, não busca reconciliação, tem 200 processos e está falando em nome de Deus. Malaquias e eu diremos: não, isso não é culto, isso não é oferta e nós não precisamos do seu dinheiro. Desculpa. Teve um camarada uma vez, todo orgulhoso, falou assim: o senhor precisa me respeitar porque eu que pago o seu salário. Eu falei: outro lá. O meu sustento vem de Deus. Se você pensa que com seu dinheiro você vai me comprar, ou vai comprar a minha fala, você está redondamente enganado. O profeta de Deus não tem medo e não precisa de sustento humano. Quem sustenta a obra de Deus é o Senhor. Vocês choram, vocês gemem, mas vocês não tomam conta da vida. Sabe o que o Malaquias está ensinando para nós essa manhã? Não adianta gemer, não adianta cantar, não adianta se espernear, se você não trata bem as pessoas que circundam a sua vida. Isso é culto. Quer saber se uma pessoa ela adora a Deus? Veja como ela cuida dos seus familiares, como ela trata os seus. Que disse Paulo: quem não cuida bem dos seus é pior do que o descrente e tem negado a fé. Cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, cuida da sua avó, cuida, inclusive, diria Salomão, do seu cachorrinho, do seu pet, que isso vai falar a respeito da sua devoção. E para encerrar, o texto ainda é muito longo e tem muita coisa para a gente conversar aqui, quando o texto ainda diz assim: sabe o que Deus quer? É tão engraçado, eu vou pregar uma mensagem sobre a vontade de Deus, e as pessoas ficam falando assim para mim: pastor, o que Deus quer da minha vida? Como se fosse um enigma, né? Deus já deixou tão claro, tão revelado, tão explícito. Aqui, tirando algumas pessoas que receberam uma chamada de Deus para não se casar, qual que é o desejo de Deus? Crescer e... Aí a turma fica brava comigo, viu? Elaine ou Eliane? É você, tá bom, eu sempre confundo.
Isso faz anos, tá? Eu confundo. Elaine com Eliane para mim. Que lá em Bauru eu tive, no hall de membros, 3 Eliane, acho que 7 ou 8 Elaine. Aí eu confundia tudo, aí eu falava, é você. Então, tá bom? Aí eu falava assim aqui, eu queria ter 7 ou 8 filhos, né, irmã Neuza? Eu sempre falei isso. Aí as irmãs, coitada da Natália. Coitada de mim também, ué. Ela vai carregar sozinha? Ou ela vai sustentar sozinha? Quando a molecada está lá em casa, eu vejo como seria ter 4, 5, 6 filhos. Crescer e multiplicar. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Casamento, fidelidade, honrar pai e mãe, ser uma pessoa íntegra ou não? Honesta, de bom testemunho segundo Paulo, dos de dentro e dos de fora, que a gente às vezes é bom com testemunho dos de dentro e os de fora ficam olhando e falando, veja aí comigo o texto, o que Deus quer? Deus quer filhos, o quê? Consagrados. A expressão bíblica é aqueles filhos que os pais colocam na presença de Deus. E aqui eu preciso fazer uma provocação. Se o seu filho desejar servir a Deus, não fique impedindo, seja uma benção. Eu vejo pais falando assim, não, mas se meu filho for para o ministério, ele vai sofrer tanto, ele vai apanhar, o que será do sustento dele, da vida dele? Falaram isso tanto para minha mãe, e minha mãe falou assim, vai meu filho. Eu até pensava que ela queria que eu fosse embora de casa, meu pai queria, né? Vai meu filho. Meu pai, quando eu fui para o seminário, falou assim, não volta mais não, vai para o seminário, porque eu não quero que você vá para o seminário, e de lá você não volta mais não. Agora é engraçado, hein? Depois de tanto tempo, meu pai fala assim para os amigos dele, para os vizinhos, meu filho é pastor, mas não desses daí da televisão, é um pastor sério. Meu pai, Deus muda. E hoje eu sustento meu pai com o dinheiro que eu recebo do reino de Deus. Um dos meninos que é aqui da nossa igreja, o Arthur, Angelito, o Arthur, fala, pastor, o senhor é bonito, só porque você usa roupa bacana. Eu dei umas roupas bacanas para ele. Aí eu falei assim para ele, Arthur, sabe quem me dá essas roupas bacanas? Deus, por meio da igreja. Eu estava precisando renovar minhas camisas. Sabe o que aconteceu no último dia do pastor? Ganhei 2 camisas. Semana passada, a Bel do Domingos me trouxe uma camisa da Tami. Pensa, já está na lavanderia. Semana que vem eu vou usá-la. Bacanérrima. Outro dia eu estava com uma camisetinha lá que tem um jacarezinho. Como chama o jacarezinho? Mas não dessas aí, farcetona, não. Original. Aí o Timóteo falou, pai, você está ganhando bem. Falei, o papai do céu está cuidando. Eu não tenho recurso para comprar, mas Deus usa pessoas para sustentar. O que Ele quer? Que nós sejamos o quê, irmãos? Fiéis e consagrados. Eu me consagrei a Deus, Lucas e Rafael e Edielso que serão pastores, e Deus tem cuidado de mim, porque Ele viu o ato da consagração. Pais, consagre seus filhos ao Senhor. Irmãos e irmãs, consagre seus corações a Deus, e Ele será fiel. Ele vai cuidar das suas emoções, Ele vai cuidar do seu futuro, e Ele vai cuidar do futuro da nossa geração. Eu não quero ser acusado de infidelidade, mas um dia eu quero ser lembrado por um pastor que foi consagrado. As propostas rondam e sondam, e a gente tem que dizer não. Eu digo, o meu lugar é no púlpito, no gabinete, nas casas, e como eu farei agora, daqui a alguns instantes, nos hospitais. Eu vou entrar daqui a pouco lá na UTI, como? Cantando e louvando a Deus. Encerro a minha fala com 2 expressões de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, reto. Não me deixa vacilar, ó Deus, essa é a minha oração nessa manhã.
E quando ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, ó Pai, e vê os meus pensamentos, e guia-me pelos caminhos eternos. Eu oro com vocês nessa manhã, pedindo que Deus nos dê o quê? Fidelidade e consagração. E eu olho para vocês e falo assim: quem tem a ousadia de falar assim, eu me consagro, quero ser melhor ao Senhor? Quem? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por tua doce voz. Em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado na tua presença e uma escola bíblica marcada pela tua presença. Obrigado pelo café que já está preparado, prova da tua fidelidade e cuidado. Obrigado por tudo, Senhor. E mais uma vez, me use agora ao entrar no hospital, visitar o pastor Júlio, que o Senhor leve a tua paz através de mim. Ser com os alunos e alunas que estarão na escola bíblica, ser com a nossa igreja, com a nossa diretoria. Queremos ser mais consagrados e mais obedientes. Se houver alguma coisa em nós, que o teu Espírito nos ajude e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém.